agora a gente já pode partir para a palavra. Eu queria que você que trouxe a sua Bíblia, ou tem o seu smartphone, ou qualquer que for, que abrisse lá em Jeremias 32:40. Se você não tem nenhum desses, que eu acredito que não, né? Mas nós também vamos estar colocando no telão para que você possa acompanhar. Amém? Jeremias 32:40 diz assim: farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Amém, irmãos? Eu queria só orar mais uma vez para que Deus fale conosco essa noite, que Ele deixe a palavra dEle fluir nos nossos corações, e possamos receber aquilo que Ele realmente quer falar conosco. Amém? Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós reverenciamos a Tua palavra, Jesus. Deus, ó Pai, eu não sou nada, Jesus, se não for o Senhor, ó Pai, em mim, e através do Teu Espírito, falando a Tua palavra, expondo a Tua palavra, e alcançando, ó Pai, aquele que precisa desta palavra, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem nos dado a Tua palavra, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem preparado pessoas e tem colocado pessoas que têm mantido ao longo dos anos, ó Pai, a verdade do Teu Evangelho, Pai. Deus, ó Pai, que a verdade do Teu Evangelho seja expressa nesta noite, ó Pai. Que ela traga verdades, ó Pai, que somente o Teu Evangelho é capaz de transformar, mudar e quebrar toda a barreira e mudar os corações, Jesus. É somente a Tua palavra, não a mim, Jesus. Como diz a Tua palavra em Salmos, não a nós, ó Pai, mas ao Teu nome, Jesus, toda a honra e toda a glória. É assim que eu peço, ó Pai, é a Tua glória, Jesus, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo falando conosco nessa noite, assim eu peço. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, quantos de nós temos feito várias promessas? E eu acredito que se a gente pensar um pouco, a gente tem feito promessas para várias coisas. E muitas dessas promessas são promessas vazias, promessas que não se cumprem, promessas que até se cumprem, mas não de acordo com aquilo que foi dito. E a gente vê isso na nossa vida em vários momentos. Eu, por exemplo, eu costumo sempre colocar alguns objetivos no final do ano e algumas promessas que eu tento fazer, e quando eu vejo, sei lá, talvez até no meio do ano eu já não furei todas elas. E isso não acontece, eu acredito que não só comigo, mas com cada um de nós. As nossas promessas parecem sempre ser vazias, e elas, ainda que são algo que são concretos e são sinceros, mas a gente muitas vezes não tem a capacidade de manter essas promessas, talvez por um longo período ou por um curto prazo. A gente não tem a capacidade muitas vezes. Eu não estou dizendo que a gente não cumpre promessas, não é isso, mas que a maioria das nossas promessas, ou elas não se cumprem, ou elas se cumprem, mas pela metade, não é totalmente, ou elas são de curto prazo, elas não são vazias, né? Quantos de nós já não fazemos promessas aí para a segunda? Sempre fala assim, não, na segunda-feira eu vou fazer isso daqui. Aí você planeja, não, segunda-feira eu começo a academia. Aí você, não, segunda-feira beleza. Aí segunda-feira você mata, não, mas segunda-feira que vem eu começo a academia. E aí vão se passando segundas e mais segundas e nada. Ou então você até começa a academia. Você começa e faz 2 dias, 3 dias, no 4º dia, cara, você só vira o financiador da academia, você é o patrocinador da academia. A academia ama o seu compromisso lá de não ir, só financiar, né? Muitas vezes a gente segura o bolso para dar aqui na igreja, mas na academia a gente está lá, ó, firme, mas sem, enfim, são promessas que a gente falha, né? E uma outra promessa que a gente sempre faz, a gente principalmente que vem para outro país, né? A gente sempre fala para os nossos amigos ali, eu vou estar longe, mas a gente sempre vai estar em contato. Vai ter um dia que eu não vou ligar para você. Cara, vamos ser real isso aí.
a gente perde o contato, e não é claro, não é porque a gente quer, a gente até é sincero nessa promessa, mas a gente, por várias circunstâncias da vida, pelo fato de estar longe, de ser tão difícil a comunicação, essa promessa acaba sendo uma promessa vazia de curta duração. Amém? Mas aqui, irmãos, nós estamos diante de uma promessa gloriosa. E de uma promessa que não é igual às nossas promessas, que são de curto prazo, ou que cumprem ou pela metade e não terminam. Nós estamos diante de uma promessa que ela é gloriosa, irmãos. E ela tem os efeitos eternos. Ela não é de curto prazo, ela não é uma coisa que, não, vou fazer isso daqui e pronto, e não se cumpre. Ela é uma promessa eterna. E nós estamos diante dela. Se nós observarmos no início do versículo, Deus faz uma promessa de fazer uma aliança eterna com o seu povo. Essa promessa, farei uma aliança eterna. Farei uma aliança eterna. É Deus quem está fazendo. E Deus, nós podemos entender a partir do momento que Ele fala que é uma promessa eterna, que eterna é algo que é perpétuo, que não tem fim. E isso nos mostra que a fidelidade de Deus, a sua aliança e as consequências dessa aliança seriam para sempre. É isso que o fato da aliança ser eterna, inquebrável, incorruptível, nos mostra. Que a fidelidade de Deus, a sua aliança e as consequências dessa aliança para o seu povo, elas seriam para sempre, não teriam fim. E por todos os anos da vida do cristão, isso vai acompanhar, seja para as gerações vindouras ou seja para a eternidade que virá. Até na eternidade, essa promessa que Deus deu ao seu povo, ela vai continuar ali por toda a eternidade. Pensa algo que nunca acaba. Essa é a aliança de Deus com o seu povo. Essa é a nova aliança que Deus está aqui mostrando através de Jeremias. E a vinda de Cristo, nosso Messias, essa nova aliança é então inaugurada. Há-se o início daquela promessa que foi feita aqui, nesse capítulo que nós lemos. Farei com eles a aliança eterna. Essa aliança eterna, ela passa por meio de Cristo. E quando nós olhamos o Evangelho de Jesus, nós vemos essa aliança que é prescrita desde o livro da lei, desde os profetas, dos menores aos maiores, tem-se dito essa promessa, tem se relembrado a esse povo. E em Cristo nós enxergamos essa promessa se cumprindo. Aquela aliança que foi predita antes e que muitos se esperavam, em Cristo ela foi revelada. Amém? Então o grande cumprimento de tudo que foi profetizado na lei dos profetas está em Cristo. É por meio de Cristo que essa promessa dada a Jeremias se torna evidente em nós, cristãos. É somente por meio de Cristo. Deus então se tornou o nosso Deus e nós o seu povo. E Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, irmãos. Então Cristo é a obra suprema, é o ponto principal de toda a aliança, é onde ela se finda, é onde ela se começou. É em Cristo. Amém? Essas palavras que nós lemos aqui em Jeremias, elas, embora não sejam de maneira explícitas, elas deixam claro que a nossa confiança na natureza indestrutível e imutável da nova aliança será fundada e firmada sobre o caráter impecável de Deus. E o que significa isso? Quando ele fala, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não desistirei de lhes fazer o bem. Deus então aqui está colocando como ator principal da nossa salvação e dessa aliança que Ele está fazendo com o seu povo, sobre o qual vai depender todo o pacto que Ele está fazendo. Ele está se colocando como algo principal. Sou eu que vou fazer, eu farei. Não está falando, vocês vão fazer, vocês vão se manter. Mas o que Ele está falando aqui para Jeremias fica bem explícito. Farei, parte de Deus. Ele se coloca como ponto principal de tudo.
é por meio dele que a promessa foi dada. Então Deus aqui é visto como aquele que entrega a promessa. E o que vai depender dessa promessa é do caráter do próprio Deus para que ela se cumpra. E nós conhecemos esse caráter do nosso Deus. Então assim nós aprendemos que a aliança, então, essa aliança feita essa promessa feita dessa aliança, ela é baseada totalmente na fidelidade de Deus e no poder dele de cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Olha quão grandiosa essa aliança. Está firmada no poder de Deus e na fidelidade do nosso Deus e no caráter imutável do nosso Deus de cumprir essa aliança. Então, quando olhamos para essa verdade, nós temos duas implicações já de cara, de que Deus é aquele que é o autor principal dessa promessa. E a primeira implicação é como ela é uma obra exclusivamente de Deus, do início ao fim, ela traz glória a Deus. A glória é totalmente dele. Não há um ponto divergente ou que não traga glória a ele. A glória é totalmente dele. Se ele é o percussor, ele é aquele que merece toda a glória por aquilo que ele está fazendo. Amém? Então, o cumprimento disso tudo, dessa aliança, o fim de tudo, vai glorificar somente a ele. E a segunda implicação dessa verdade é que nos traz conforto, irmãos, e serve como a fundação da nossa força. E por que isso, irmãos? Porque se dependesse de nós, irmãos, o cumprimento dessa aliança, nós estaríamos perdidos. Se lembra de quando eu falei das nossas promessas vazias? A gente não consegue cumprir as promessas que nós fazemos a nós mesmos. Nós não conseguimos cumprir promessas que a gente simplesmente joga ao vento. Nós até somos sinceros com essas promessas, mas nós não cumprimos com promessas talvez tolas. Mas olha a grandiosidade disso. Se a própria palavra de Deus nos desse um embasamento de que dependeria de nós, irmãos, nós deveríamos nos tremer e temer, porque nós não conseguimos cumprir as nossas promessas. Nós somos falhos. Ou seja, se a salvação dependesse do mínimo que fosse de nós, irmãos, eu afirmo, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos. Ainda assim, que se nós olhássemos para isso e para a nossa vida, e se nos fosse permitido apresentar somente as nossas boas e melhores obras diante do trono do juízo de Deus, irmãos, isso ainda deveria nos encher de medo. E por quê? Porque a própria palavra de Deus afirma contra nós que as nossas melhores obras, as melhores nossas, são como os trapos imundos perante a justiça de Deus. E se você não entende assim, irmão, você não entendeu a justiça de Deus. Você não compreendeu ela no exato, ou pior, você não entendeu o tamanho do podre que você é. A gente falha em compreender isso daqui porque a gente não se vê tão ruim assim. A gente não se vê tão caído assim. A gente não pensa que a gente é tão mal assim. Na verdade, a gente até é bom um pouco. Ah, não, mas se dependesse, não, peraí, pelo menos algum ia ter ali que ia sobrar. Irmão, se tirassem todas as suas obras maus e fossem apagadas, só ficassem as coisas boas que você fez, ainda assim a palavra nos acusa sobre isso. E que seria como trapos imundos. Então, diante da justiça de Deus, irmãos, nós não resistiríamos. Nós não resistiríamos. Nós talvez sequer chegaríamos à presença da justiça de Deus, porque nós seríamos consumidos no primeiro instante. Esse é o tamanho da justiça de Deus, da santidade. Mas contudo, irmãos, olha o que a palavra de Deus está nos afirmando. A nossa aliança é fundada sobre um Deus que não pode falhar e uma obra de redenção, de duração e valor infinito. Essa aliança que Deus está prometendo ao seu povo e que prometeu ao seu povo e que nos entregou através de Cristo, ela é eterna, irmãos. Ela é eterna. Ela está firmada sobre o caráter de um Deus que não falha.
Um Deus que não vai mudar, que é imutável, que diz na sua palavra que ainda que tudo se passe, as minhas palavras permanecerão. É esse Deus. E essa promessa assegura então a nós cristãos que, apesar, irmãos, da nossa incapacidade, nós fomos conduzidos a uma aliança eterna e incondicional com Deus. Apesar da nossa insensatez, da nossa falta de sabedoria, da nossa incapacidade de manter as nossas promessas, da nossa incapacidade até de sermos justos perante as coisas que a gente tem, as pessoas que a gente tem ao nosso redor, apesar dessa nossa incapacidade, nós fomos conduzidos a uma aliança eterna e incondicional com Deus. Então tudo, irmãos, é obra das mãos dele, e nós podemos agarrar nisso, seja hoje, na era presente, e em todas as eras por vir. Essa aliança é eterna, e essa segurança de que essa aliança nunca vai ser quebrada é a nossa segurança. É por isso que então Paulo vai dizer que é pela graça, irmãos, que somos salvos, não por nós, não por obras, para que ninguém se glorie. Foi de graça, foi uma promessa dada ao seu povo. Nós não fizemos nada para merecer. Em Romanos vai dizer que nós não tínhamos nada que o agradasse. Nós não possuíamos nada, nós éramos perdidos, cegos, totalmente cegos para enxergar a luz. E ainda que nós não o amássemos, ainda que nós preferimos outras coisas que não eram Deus, Ele ainda assim nos amou. Porque Ele nos amou primeiro, irmãos. Ele nos amou primeiro. E é somente por meio da graça, não por obras, irmãos, para que ninguém se glorie. Essa aliança, esse firmamento que Deus fez com o seu povo, foi extremamente uma obra da graça divina, alcançando o homem perdido, porque nós não éramos capazes. Amém, irmãos? Portanto, nós não podemos nos gloriar em momento algum, porque a promessa foi dada por Ele. E é Ele que vai cumprir. Amém? Amém. Contudo, essas promessas, elas de fato são de grande força para nós cristãos, e de esperança para todos nós. Contudo, elas não devem ser entendidas da seguinte maneira, irmãos. Deus, Ele fez esse pacto eterno conosco, do qual nunca se afastará. De fato Ele fez. Isso significa que nossa salvação está segura, mas significa que ela está segura mesmo que vivamos em desobediência e rebeldia à sua vontade? Esse é o grande ponto que nós chegamos. O pacto foi feito, ele é real, mas se não depende de nós, se não depende de mim, então, porque eu não faço nada correto, depende somente de Deus. Então, se eu viver em rebeldia e longe da vontade de Deus, então está tudo certo, porque foi Ele que deu a promessa. Não, irmãos. Não, porque o versículo que a gente leu não acabou somente aí. Porque o mesmo Deus que prometeu que jamais desviaria do seu povo e que jamais se afastaria deles, é também o mesmo Deus que prometeu criar neles uma reverência que evite que se desviem dele. Olha como se segue no capítulo. Eu queria colocar de novo Jeremias 32:40. Ele inicia falando: farei com eles uma aliança permanente, essa é a promessa, jamais deixarei de fazer o bem a eles. E olha a segunda parte do versículo: e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Para o correto entendimento desse versículo, nós temos que olhar para ele como nós temos que reconhecer como duas promessas, e que elas se tornam como se fossem dois lados de uma mesma moeda. É como uma moeda que nós temos dois lados, ou seja, duas verdades que elas se encontram. Na primeira promessa, Deus jura fazer uma aliança eterna. Farei com eles uma aliança permanente, uma aliança eterna.
Deus jura fazer uma aliança eterna com o seu povo, da qual Ele não se afastará para lhe fazer bem. E na segunda parte, Deus se compromete a colocar no coração do seu povo o seu temor, para que ele não se desvie nem caia em um estado perpétuo ou fixo de incredulidade e rebeldia. Esse é o pacto, essa é a promessa. Ou seja, que ainda que tropecem de muitas formas, não isenta o fato de que o cristão ele não vai tropeçar, mas que ainda que eles tropecem de muitas formas e alguns caiam em graves pecados, por um tempo ou por algum período, mas se de fato forem verdadeiramente cristãos, irmãos, eles retornarão, porque não pode se desviar para sempre ou recuar até a destruição. E para a gente não ficar somente aqui na análise, eu queria que a gente lesse Hebreus 10, 36 ao 39. Olha o que o escritor de Hebreus está falando. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Veja o que ele está falando nesse versículo, principalmente no 38. Mas o meu justo vai viver pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Porém, nós, aqui ele está falando com os cristãos, aquele a qual a promessa é efetiva e faz efeito. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, que são destruídos por esse pecado, que são destruídos por esse período que talvez caiu no buraco, mas que dos que creem e são de fato salvos. Porque essa promessa aqui, irmãos, não é uma promessa feita pelo Zé da esquina, é uma promessa feita pelo Deus que nunca falha, é um Deus que cumpre as suas promessas. E aqui nós vemos que os cristãos ainda podem se desviar sim, por um período, mas não para sempre, não de maneira que vai levá-lo totalmente para o buraco. Sabe por quê? Porque essa aliança é eterna e ela é indestrutível, porque essa aliança nos deu poder contra o pecado, e o pecado não é capaz de nos destruir. Amém? Então é importante nós entendermos, irmãos. E aqui está um ponto muito importante na doutrina cristã, que na conversão e na regeneração, quando Deus transforma o coração, essa pessoa, ela se torna uma nova criatura. Não entenda que quando a pessoa se converte, se volta a Deus, ela se torna uma pessoa melhor. Não é isso que a Bíblia fala. Não fala que, não, o Natan se converteu, agora ele passou a fazer as coisas mais certinhas. Agora ele deixou de fazer aquelas coisas erradas. Não é mais o antigo Natan. Não é mais aquele que fazia aquelas obras. É uma nova criatura, é uma nova criação. Lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer, pode colocar para mim, 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Aqui a gente não vê falando, e eis que as antigas coisas foram transformadas em coisas diferentes. Não, e eis que as antigas já passaram, caíram no esquecimento. Não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Irmãos, pela obra regeneradora do Espírito Santo, essa pessoa recebeu então uma nova natureza, com novos afetos justos, que não é mais... Desculpa, gente, eu escrevi um negócio aqui que... Perdão. Pela obra regeneradora do Espírito Santo, a pessoa recebe uma nova natureza, com novos afetos justos, que não toleram mais ficar afastado de Deus, não aceitam a amizade com o mundo e nem a prática do pecado. É um novo coração, irmãos.
não é uma nova criação, é um outro coração. Um coração que agora entende o que é justo e o que é bom, e que agora busca o que é correto, que não mais está em trevas, mas que foi alcançado pela maravilhosa luz e agora enxerga o que é mal. É a partir do novo nascimento, do novo coração. E ainda que essas pessoas que se desviem, não vão se desviar por muito tempo, mas é levado por muitas forças de dentro para fora a retornar para Deus. Quer ver como se segue isso? O Espírito, ele é dado a nós. E o nosso coração foi mudado. A partir do momento da conversão, a regeneração é feita, somos feitos nova criatura em Cristo Jesus. E a partir desse momento, os nossos desejos, as nossas vontades e as nossas ambições são trocadas e passamos a ser uma nova criatura. Mas é claro que dentro do corpo, ainda como nós estamos ainda com a natureza caída do pecado, nós ainda vivemos nesse corpo que é caído e que muitas vezes tropeça no pecado, mas a nova natureza transformou os afetos. E o fato é que ainda que nós porventura tropeçamos ou que nós nos desviamos, o próprio Espírito nos leva ao reconhecimento da verdade. Aquela verdade mexe conosco. Sabe quando a gente está naquele pecado e quando a gente está vivendo uma vida de pecado e a gente vem para a igreja e a palavra parece que é totalmente para nós. Parece que está falando a nossa vida aqui. E nós somos por muitas vezes massacrados por aquela guerra que há dentro de nós, de falar, você sabe o que é o certo, você sabe como é andar o correto, porque a sua natureza é diferente, você não é mais como o antigo homem, eu te fiz novo, e eu te fiz novo para viver naquilo que eu coloquei como bênção, como prosperidade, coisas boas que eu criei para você. Mas você, por algum motivo seu próprio, da sua natureza caída, está vivendo no pecado. Mas eu te fiz novo, eu não te fiz para isso. É isso que o Espírito testifica em nós. É isso que o Espírito nos mostra, que não estamos no lugar certo que nós deveríamos estar. Quando somos transformados e temos uma nova natureza, as nossas ambições não é mais aquela do pecado. O pecado já não traz mais prazer para a gente. Pelo contrário, a gente traz repulsa para a gente. É totalmente longe do propósito. Você já não se sente mais no mesmo ambiente. Quantos de nós, irmãos, quando fomos transformados e mudados dessa nova natureza, quando voltamos para as mesmas amizades ou para os mesmos ambientes, nos sentimos, cara, eu não faço parte disso aqui. Cara, eu sou outra pessoa. Isso aqui, isso é exatamente a palavra de Deus se cumprindo. As coisas velhas se passaram. Isso não é mais o que te define. O pecado não é mais o que te define. A prática do pecado não é mais a que te condena e que te joga lá para baixo. Você tem uma nova natureza. E é o Espírito Santo, no momento da nossa conversão, que ele vem habitar e ele nos convence do pecado. E ele renova a nossa esperança de encontrar restauração nas misericórdias de Cristo. É o Espírito que nos convence a voltar. É o Espírito que nos traz de volta. Sabe, esses dias, eu conversando com o Gil lá no trabalho, uma vez o Gil me fez uma pergunta que foi até um pouco difícil, mas ele falou assim, Natan, por que você acha que você é cristão? E aí na hora eu pensei assim, eu falei, cara, porque toda vez que eu acordo de manhã, Deus não para de me chamar, cara. E isso é inerente, eu não consigo ver em mim que eu sou bom. Eu consigo ver simplesmente o chamado do Espírito falando, cara, você não é disso aqui. Larga isso daqui, porque isso daqui não é mais o que te define.
Sabe, o pecado não é mais o lugar que eu te fiz para estar, mas eu te fiz para estar na minha presença em contínua busca pelo que é santo e pelo que é puro. Amém. E é isso que o Espírito Santo faz em nós, é isso que a nova natureza faz. É o Pai, sabe, irmãos, estendendo a sua mão com amável disciplina, para que nós possamos voltar ao que somos de fato criados para ser. É quando a gente senta no banco da igreja e ouve aquela palavra que nos quebra no meio, e a gente fala, cara, para onde eu vou correr? O que eu vou fazer? Somente Cristo tem a palavra de vida eterna. O que eu vou fazer? E sabe o que é isso? É o próprio Cristo com a sua amável mão se estendendo e te dando a disciplina. E ainda que dói, irmãos, e ainda que arrancar pecado dói, eu sei que dói, mas viver a vida com Cristo é muito melhor, irmãos, do que nós vivermos a vida constante na prática do pecado, irmãos. Então essa é a amável mão de Deus. Então o cristão autêntico, irmãos, ele vai perseverar na fé até o fim, não somente pela fé, mas pela santificação que conduz a uma vida reta. E isso se firma na promessa de que o Deus que começou a boa obra, Ele é capaz e fiel para completá-la no dia de Cristo. Se Cristo firmou conosco uma aliança, irmãos, e Ele falou, farei com eles uma nova aliança, farei com que o coração deles sejam transformados. A partir do momento que nós nos voltamos para Cristo, as coisas vão sendo mudadas e vão sendo transformadas. A cada dia que passa, cada passo que nós damos, ainda que damos 2 para trás, mas damos 1, 2, 3 para frente, damos 1 para trás, mas continuamos prosseguindo no trabalhar da nossa santificação, irmãos. Isso é o Espírito, isso é o processo da conversão. A conversão é o momento que Cristo nos dá um novo coração. Isso não quer dizer que a partir daquele momento você não vai mais se deparar com o pecado, e que a partir daquele momento, não, agora eu só faço as coisas certas. Isso significa que você vai sim se deparar com o pecado, mas agora você tem algo que te faz enxergar que o pecado não é mais o correto a se seguir. Amém. Sua visão foi aberta por causa do Espírito Santo. Então, as promessas da aliança, Deus não somente declara o que fará pelo seu povo, como também o que fará em seu povo. Ele não somente diz que fará a aliança, mas ele diz também que fará em seu povo. A obra de Cristo por nós, ela é fundamental, irmãos. Porém, a obra regeneradora do Espírito Santo em nós é igualmente essencial. Cristo e o seu sacrifício na cruz é de fato muito importante para nós. É de fato o cumprimento de todo aquilo que vem dito pelos profetas. Ele é o cumprimento de tudo. Mas, além disso, a obra regeneradora, a partir do momento que Jesus fala para os seus discípulos, esperem até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. E esse Espírito é para quê? Para que nós sejamos dia após dia regenerados e trabalhados essa salvação, essa aliança a qual Deus entregou e a qual Ele mesmo, dentro de nós, vai preservá-la. Amém. Essa promessa, então, irmãos, ela não vai negar, como eu disse, a luta sempre presente contra o pecado. Mas se estamos em Cristo, nós temos que crer que de fato nós somos nova criatura. Amém. Se de fato estamos em Cristo, se de fato somos cristãos e fomos feitos novas criaturas, se agarre nessas promessas, se agarre nessa promessa e nessa aliança, porque aqueles que são regenerados, mudados e transformados, eles sim vão perseverar até o fim e agarrarão em Deus e na sua promessa, a promessa da aliança que vem por meio de Cristo. Porém, irmãos, aqueles que enxergam essa promessa e se dizem estar seguros em Cristo,
mas não perseveram na fé, na santificação e no temor ao Senhor, esses têm pouca base de esperança. Porque de fato eles estão corretos em crer que Deus nunca abandonará o seu povo. De fato Ele não vai abandonar. Mas o que eles estão errados em pensar que fazem parte desse povo, mas suas vidas contradizem o que eles afirmam ser. Portanto, se olhamos para essa promessa e nos agarramos nela e achamos ela maravilhosa, e como ela é, irmãos, de fato um Deus que prometeu, e um Deus que não só prometeu, mas que Ele fará em nós aquilo que precisa ser feito para que a aliança seja concluída. Só que o problema, irmãos, mora quando nós erramos ao pensar que de fato fomos regenerados, que fomos alcançados. Porque nós corremos o risco, irmãos, de até se parecer com cristãos, de vir na igreja, de participar dos eventos, de passar anos assim. E no final da vida, nós descobrimos que nós nunca fomos nascidos de novo, que Deus nunca transformou o nosso coração, que Deus nunca mudou os nossos afetos, porque a nossa vida contradiz tudo o que nós achávamos crer, porque nós não vivemos de fato o Evangelho, porque nós achávamos que fazendo parte do povo de Deus, eu seria um povo. A palavra diz que o joio se parece muito com o trigo, mas ele ainda é joio, e joio ele é arrancado e é lançado fora. Ele não faz parte dos trigos. A palavra de Deus afirma que aquele ramo que não dá fruto, ou seja, aquele ramo que não mostra e que não dá os frutos, que de fato está enxertado em Cristo, no autor e consumador da nossa fé, se de fato não há evidências e não há provas de que de fato nós somos cristãos, a Bíblia diz que aqueles ramos que não dão frutos, eles são cortados e lançados ao fogo. Essa é a verdade do Evangelho. Ela é graciosa para aqueles que fazem parte da aliança, mas aqueles que de fato fazem parte. Eu queria ler um texto para concluir, que está em 2 Coríntios 13:5, que diz assim: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Paulo aqui está dizendo: examine o seu coração para ver se de fato vocês estão na fé, se de fato vocês estão em Cristo, se de fato o seu coração foi transformado, se as suas ambições, aquilo que foi mudado, e isso tem reverberado através da sua vida, isso tem dado frutos, isso tem mostrado que de fato está acontecendo uma obra regeneradora através de você. Se você vive uma vida em santidade, em constante busca, não estou falando se você vive sem quedas, eu estou falando se você vive em constante busca, porque o que Deus está falando aqui é sobre perseverança e perseverar na fé. E é por isso que Paulo vai dizer: examine-se. Portanto, é o momento, irmãos, de nós nos examinarmos, se de fato fazemos parte do povo de Deus, se de fato as nossas obras têm mostrado aquilo que nós afirmamos ser, se de fato nós sabemos que temos uma aliança com Cristo, mas a nossa vida nega totalmente a isso. Se ela de fato nega, irmãos, então não é essa aliança com Cristo que você está vivendo. Você está com a sua aliança em outras coisas. A sua aliança a sua confiança está depositada em outras coisas. Porque aqueles que têm de fato a aliança de Cristo perseverarão até o fim em fé.
Amém? Amém. Portanto, irmãos, é momento de nós examinarmos a nós mesmos. Porque Deus prometeu que jamais vai deixar aqueles que o salvou. Contudo, também prometeu colocar o temor em seus corações. E não somente isso, para que esse temor não faça-nos de nós desviados do caminho. Foi isso que Ele fez. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra de Deus, que possamos nos examinar, irmãos. Hoje nós temos um momento de Santa Ceia. E a Santa Ceia é o momento que nós lembramos dessa aliança, dessa promessa que Deus fez a nós por meio de Jesus Cristo, de que Ele faria uma aliança eterna. Nós vemos isso se cumprindo em Cristo. E hoje nós celebramos o Cristo que veio e o Cristo que vai voltar. Hoje nós lembramos dessa aliança e nós renovamos com Ele. Contudo, irmãos, se nós ainda não somos o seu povo, resta a nós clamarmos para que Deus transforme o nosso coração. Para concluir, Jesus, quando Ele diz Ele está diante de um sábio da lei, Nicodemos. Nicodemos então pergunta para ele, para Jesus, como é possível alguém nascer de novo? Porque Jesus falou: Nicodemos, você tem muito conhecimento, você sabe os caminhos. Nicodemos era como muitos de nós, sabemos as palavras, viemos à igreja, contudo não nascemos de novo. E Cristo diz a Nicodemos: é necessário nascer de novo. E Nicodemos fala: como isso é possível? Como eu posso entrar no ventre da minha mãe de novo e renascer? E Cristo fala para ele: é necessário, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Da água, que representa de fato aquele momento em que nós professamos a nossa fé. Da água, que representa também o batismo. Quando nós nos apresentamos ao povo de Deus que nós de fato somos cristãos. Isso representa o batismo. E do Espírito é que o Espírito está selado dentro de nós. E que faz com que essa aliança continue sendo trabalhada. E quando Jesus fala isso, Ele fala que o Espírito é como um vento. Ninguém sabe para onde ele vai ou para o que ele faz. E para onde ele vem e aonde ele sopra. E isso é algo que pode nos dar esperança, irmãos. Se ainda não fomos encontrados pela graça do Evangelho, por um coração transformado, irmãos, é possível termos um coração regenerado. E a verdade do Evangelho é simples, irmãos. Se arrependa e creia em Jesus. A mensagem do Evangelho não mudou, ela é a mesma. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto ainda eu chamo. Se arrependa enquanto ainda é luz. Porque quando vier as trevas, não haverá mais tempo. O chamado do Evangelho é o mesmo, irmãos. Arrependa-se